Olá, meus amigos, eu sou Matheus Coutinho, advogado criminal em Salvador, Bahia. Hoje venho trazer para vocês aqui um tema de alta relevância, um tema que continua a nossa discussão acerca do crime de lavagem de capitais, que seria a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de lavagem de capitais. A doutrina e a jurisprudência se dividem quanto a isso, porque ela classifica a aplicabilidade da insignificância de acordo com o bem jurídico tutelado. Existem atualmente 4 correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema, quais são elas? A primeira seria quando o crime de lavagem de capitais ele é produto do crime anterior, ou seja, o bem jurídico tutelado seria o crime que o antecede. O segundo seria a questão o bem jurídico seria a questão da violação da ordem econômica. O terceiro estaria a administração da justiça, o bem jurídico tutelado. E o quarto seria a aplicabilidade da insignificância, tomando por base aquele critério adotado pelos crimes tributários, cujo o crime não ultrapasse aquele patamar de 20 mil reais estabelecidos pela Fazenda Nacional, melhor dizendo. Então, quando se trata da primeira hipótese, que seria a lavagem oriunda do crime que antecede, do bem jurídico, o próprio bem jurídico seria o crime que o antecede, é sim possível que se aplique essa insignificância, desde quando essa insignificância seja aplicada ao crime anterior. Veja que nós falamos nos vídeos anteriores que a lavagem de capitais ela é um crime acessório, ela é um crime parasitário, ela depende da existência de um crime anterior. Então, logicamente, se esse crime anterior, a ele é aplicada o princípio da significância, naturalmente, essa insignificância poderá sim ser aplicada ao crime de lavagem de capitais. Quando se fala de ordem econômica, aí seria um tema mais complexo, porque essa ordem econômica, segundo a doutrina, alguns doutrinadores entendem que ela tem que ser atingida em um patamar bem amplo, em um espectro bem amplo, né? Seria uma violação à livre concorrência, a grandes cifras de capitais que viessem a afetar de uma forma, de um espectro bastante amplo a economia. Nesse caso, a insignificância será inaplicável. Caso contrário, teria a possibilidade de ser aplicável. Quando se fala de administração da justiça, aí a matéria se torna mais complexa. Por quê? Porque a administração da justiça ela é afetada com a lavagem de capitais por causa do escamoteamento desses capitais de forma a dificultar a elucidação do crime que o antecede. Então veja que o legislador, ou melhor, que a doutrina e a jurisprudência coloca a inaplicabilidade da insignificância com relação à administração da justiça, justamente pela dificuldade em que a justiça terá em elucidar os crimes. Seria uma forma de uma barreira com relação a isso, né? E por último, não menos importante, existe uma corrente, né, que adota aquele critério dos crimes tributários, da insignificância dos crimes tributários, todos aqueles que não ultrapassem aquele patamar estabelecido pela Fazenda Nacional de 20 mil reais, né? Sendo que a lavagem se adequar a esse patamar, né? Existem entendimentos jurisprudenciais, inclusive em cortes superiores, de que a lavagem também, a insignificância se aplicaria nesse caso, né? Veja que há um espectro de entendimentos com relação à aplicabilidade da insignificância no crime de lavagem de capitais,
mas o centro dessa discussão está sendo sempre o bem jurídico tutelado. Sempre a gente tem que ter em mente o bem jurídico tutelado para que haja aplicabilidade ou não do princípio da insignificância. Por último, e não menos importante, eu aqui, há alguns dias atrás, eu falei sobre a inaplicabilidade da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública, mas aí há uma razão para essa inaplicabilidade, né, que está descrito na súmula 599 do STJ, que seria a moralidade administrativa. Nesse caso, a jurisprudência, a doutrina e o próprio legislador entendem que a moralidade administrativa ela tem o condão de não permitir que a insignificância seja aplicada nesses casos. Então, eu vejo que é um tema de alta relevância para operadores do direito, advogados, juízes, promotores, todos aqueles que operam com direito, aqueles que também estudam, e para o público em geral, haja vista a notoriedade desse tema aí hoje na mídia, nas redes sociais como um todo. Tá bom? Então, se gostaram, deixa perguntas aí, a gente vai interagindo, né, e vamos continuar aí com a nossa maratona de crimes econômicos, que está sendo muito legal. Muito obrigado, boa noite.